Ó, galerinha, vamos lá para mais um vídeo, né? Fazendo a Era Vargas. Era Vargas é um tema que sempre é complexo, porque afinal Vargas ele foi um cara que governou de maneira autoritária no Brasil. Eu tenho vários momentos da Era Vargas, né? Eu tenho um momento de 30 a 34, de 34 a 37, de 37 a 45. Então tem um período provisório, um período constitucional, um período Estado novista. E essa divisão, ela mostra que cada momento tem algumas características. Então, por exemplo, no período provisório, você vai ter um Vargas que vai estar próximo dos interventores, dos tenentes, né, que é a galera que ajudou ele a chegar ao poder, né? A gente viu isso na aula de crise da República Velha. Então é importante entender esse processo de chegada do poder da Aliança Liberal, desse processo revolucionário. E aí você tem essa composição. Essas duas imagens são imagens que você já tem uma figura Estado novista, uma figura. E com o Vargas ele se tornou muito essa ideia de um líder, de uma liderança significativa na história do Brasil. Eu sou fã de Vargas, o Vargas ele foi ditador, mas ele traz um legado seletista muito forte. Ele traz um legado seletista muito forte, ele traz um legado de direitos trabalhistas muito forte, então o Vargas ele tem um papel significativo e importante aí. Então é legal pensar o Vargas, legal pensar esse entendimento sobre a era Vargas no cenário geral. Então vale a pena a gente pensar o Vargas como um personagem muito importante na história do Brasil. E aí, eu coloquei nesse slide os momentos do Vargas, né? Então isso aqui é algo que eu tô querendo colocar em todas as aulas, né? Os esquemas de conteúdo. Lá, provavelmente você vai ver isso aqui num layout diferente. Ainda não está pronto enquanto eu estou gravando esse vídeo. O layout desse esquema, se tiver, você vai ver diferente quando você estiver vendo esse vídeo. Mas que brinca fazer o quê? Um resumo do que acontece em cada período do Vargas. Então você tem o período provisório, período que é marcado, né, por um momento de organização do Estado, criação do Ministério da Educação, Ministério da Saúde, criação do Ministério do Trabalho, interventores ligados ao tenentismo, essa centralização do poder e a Revolução Constitucionalista de 32 lá em São Paulo. Você tem o período constitucional, que é quando ele traz a Constituição de 34, ele muda elementos da realidade brasileira. Então você tem aí um período marcado por modificações, um cenário de mudança, e você tem o Estado Novo. O Estado Novo é o período ditatorial, o período em que ele se coloca como um governante máximo nesse período, né? Então o Estado Novo ele é um momento de maior poder do Vargas, vai ter um regime com traços fascistas, vai ter um cenário de Departamento de Imprensa e Propaganda para exaltar a figura dele, o DIP, vai ter a Polícia Secreta do Filinto Miller, vai ter o Divisão de Acesso ao Serviço Público, vai ter uma intervenção do Vargas em várias realidades, ele cria a ideia de decreto-lei, então ele estrutura uma ditadura que surgiu usando o medo do comunismo, né? Usando no período constitucional a intentona comunista, o plano Cohen. E aí o Estado Novo é o período mais longo, é o período que a gente deve se debruçar mais, porque você tem a participação do Brasil na Segunda Guerra, você tem N coisas que acontecem nesse período Vargas, né? Então vale a pena a gente, vou tentar ajeitar um pouco esse microfone, a gente pensar essa construção do período varguista.